Imaginem uma jovem que deseja ser parte de algo coletivo, e que esse desejo a leva à universidade e aos movimentos sociais. Só que tudo isso acontece na Argentina na década de 70, quando uma ditadura militar ameaça o modo de vida e a sobrevivência de muitos jovens como ela. Na obra Caída, da dramaturga argentina Belén Galen, é essa a história que está acontecendo. E eu particularmente gosto muito dessa obra porque ela coloca a gente na pele dessa pessoa exilada. Ela é narrada a partir da perspectiva dessa mulher que teve que se exilar, que teve que sair do seu país, da sua zona de conforto, para poder sobreviver. E não sabe muito bem como agir dentro dessa situação. Eu sou Carol Pitzer, dramaturga brasileira, eu estudo dramaturgia há mais de 10 anos e nos últimos anos eu tenho focado minha pesquisa em dramaturgia latino-americana. Então, se você também gosta de dramaturgia latino-americana ou conhece quem possa se interessar pelo assunto, segue nosso canal, compartilhe esse vídeo. A ideia desse projeto é ler trechos de dramaturgias de autores e autoras latino-americanas e traduzidos para o português para apresentar esses autores para o público brasileiro. Então, a peça que eu escolhi ler hoje é essa aqui, Partido Caída, da dramaturga argentina Belén Galen. Esse é um trecho da cena 5, A Queda. Não podemos continuar nesta casa. Isso foi um alarme. Nosso futuro está em perigo. Esse cara se safou porque as circunstâncias lhe foram favoráveis. Mas quando se chega a este ponto, os ponteiros do relógio começam a girar para trás. Ele está marcado para ser o próximo. E nós estamos todos muito perto. Então decidem por mim que o melhor é que eu viaje com meus 2 filhos e esse bebê a Buenos Aires. Eu não conheço Buenos Aires e o bebê não tem documento. Nem sequer de ficção, nada. Por que tem que ser eu? Eles me colocam em um ônibus e eu viajo com todas as crianças por cima de mim em um assento até Temperley. O bebê se contorce durante toda a viagem em meu peito. Tento contê-lo, mas não consigo enganá-lo nem por um segundo, pois ele se dá conta de que não sou eu quem pode refugiá-lo. Mercedes me olha em silêncio, entendendo que eu não aguentaria outra birra. Ela pega as mãozinhas do bebê para brincar, mas nada. O bebê move suas perninhas, bate no rosto com as mãozinhas, faz esses movimentos que fazem os bebês quando estão entediados e ninguém sabe ler sua linguagem. Eu desço na avenida principal com o bebê nos braços e meus filhos de mãos dadas. Caminhamos até uma casa de fotografia. Faço uma pausa, respiro agitado na porta, percorro com os olhos os retratos através da janela. Eu a vejo, ali está. Aquela menina era ela. Tomo fôlego, coragem e toco a campainha. O dono da casa de fotografia abre a porta. Um senhor muito alto, meio gordinho, com um rosto gentil. Ele me vê o bebê e o toma nos braços. Ele me olha, esperando explicações. Ele me olha com aquela cara que os pais fazem quando não sabem nada de sua filha. Ele me olha com os olhos apoiados em minhas palavras. É uma pausa impossível. Ele espera que eu diga. Com aqueles olhos de esperança e socorro, eu olho para ele e não quero dizer. Não quero dizer. Senhor, não me faça dizer. Sua filha caiu. O senhor paralisa, esvazia o peito, eu lhe entrego o bebê. Algo de seu corpo se parte. Eu vislumbro o iminente colapso. Enquanto ele derrama lágrimas por todo o rosto, o bebê encontra o lugar seguro no peito partido do homem. Para de se contorcer pela primeira vez em toda a travessia. É um prazer ver que está relaxando. Eu mantenho a pausa, mas não choro. Tchau, senhor. O senhor não responde. Ele fica parado. Dou meia volta e vou embora. Quando olho para trás, vejo fechar a porta. Então escolho deixar meus olhos aí,
nessa calçada. Algo está escapando de mim, um sentido, uma parte. Algo está colapsando. Eu observo como se não fosse comigo. Não me dou muita conta. Me dou conta dos perigos, estou atenta, mas trato de viver. No caminho faço um esforço enorme para me manter receptiva, estar alerta, não perder a vigília. Tento caminhar como se estivesse em um lugar conhecido. Eu faço algo como soubesse aonde vou. Então, a Belém Galém, que é a dramaturga dessa peça, ela é argentina. Eu vou ler a biografia dela aqui para não errar nada. Ela é dramaturga, diretora, produtora de teatro, premiada no 15º Prêmio German Rosenmacher de Nueva Dramaturgia, na Argentina, participante do Cimientos Play Development Program do IATI Theater nos Estados Unidos e do Festival Internacional de Buenos Aires, o FIBA. As obras dela foram traduzidas para o inglês, para o francês e para o português. Essa obra faz parte do projeto Las Partes, que a autora reflete sobre temas como o exílio e direitos humanos. Antes de Caída, que foi escrita em 2023, a Belém Galém tinha lançado a obra Partir-se, em 2022, que narra a história de Marlis, que diante da crise política argentina foge para o exterior com a sua filha. Eu gosto muito dessa publicação, porque ela foi feita pela editora Efêmera, que é uma editora baseada em São Paulo. Os donos da Efêmera são dramaturgos e dramaturgas. Essa editora ela é focada em dramaturgia contemporânea. E esse projeto aqui chama Fronteira Efêmera. Ele é um projeto de publicações bilíngue, português e espanhol, com o intuito de levar os autores brasileiros para a América Latina e trazer os autores latino-americanos para o Brasil, né? Então, eu acho muito legal, inclusive, esse formato do bilíngue, que é o mesmo texto de um lado e de outro, né? De um lado de espanhol, do outro em português, que eu acho que, inclusive, se torna uma excelente ferramenta de estudo, né? Para quem quer aprender o espanhol de uma maneira autodidata, porque você pode ir lendo e comparando os textos. Os outros 2 livros desse projeto, o Fronteira Efêmera, são O Quanto Ela Dormia, que é meu, com tradução Mientras Ella Dormia, e isso não é uma peça de teatro verbatim, do Eduardo Aleixo, que inclusive é o tradutor do partido, né? Eu acho que vocês encontram todas essas peças gratuitamente no site da Efêmera, então procurem, tem muitas peças muito legais publicadas por eles. Tem uma coisa que eu acho muito legal nessa obra, não só nessa obra, mas é isso, né? Essa peça, ela é parte de um projeto da autora, e a Belém Galém é uma autora jovem, ela tem acho que 30 anos no máximo, não passa muito disso. E está pensando ditadura na Argentina, né? Tá entrevistando mulheres, pessoas que viveram exílio e trazendo essa questão para as peças de teatro. E quando eu morei na Argentina, eu fiquei 8 meses lá fazendo uma especialização em dramaturgia. Eu assisti algumas peças e eu li muitas peças contemporâneas pensando a ditadura. Então, é um assunto que não se esgotou e está longe de se esgotar. E quem conhece o cinema argentino sabe que isso também acontece com o cinema argentino, ao contrário do teatro brasileiro e do cinema brasileiro, né? Eu sinto que a nossa arte, a cultura de uma maneira geral, finge que nada disso aconteceu ou se esquiva de falar desses assuntos por N motivos, né? Seja porque tem medo de não conseguir um financiamento, seja porque acha que o tema já está batido. Eu estava aqui pensando, olhei para o meu acervo de dramaturgia brasileira contemporânea ali, eu só encontrei 2 peças que abordam esse tema, né? Uma delas é Comum, do grupo Pandora de Teatro, que é uma peça muito legal, de um grupo independente de São Paulo, e a outra foi uma peça indicadíssima e premiadíssima no ano passado, escrita pela Silvia Gomes, chama Lei de Tempestade, que é uma peça sobre uma advogada de Recife que defendia vítimas da ditadura militar, né? Pessoas que foram perseguidas e tal. Então, essa aqui está publicada pela Cobogó, e essa aqui
comum está publicada pela editora Patuá. Então, quem tem interesse também nessa temática específica, fica a indicação dessas duas obras que discutem ditadura militar no Brasil, obras contemporâneas, né? Eu sinto que muitas vezes no Brasil, quando se vai falar de ditadura, se reencenam peças que foram censuradas, peças que não puderam vir a público, o que também tem sua importância, mas se escreve pouco a partir da perspectiva, né, do tempo presente, olhando para esse tempo passado. Então acho que é uma temática que a gente ainda deveria estar debatendo, para ver se a gente consegue sair desse buraco que a gente está agora, né? Mas, enfim, em breve volto com outras obras que talvez não sejam tão políticas, talvez sim, quem sabe. Segue a gente, compartilha o vídeo se você curtiu e a gente se vê semana que vem.